vai piorar. Belo Horizonte pode ter o dia mais gelado do ano ainda nesta semana. A previsão da meteorologia é de que os termômetros caiam para os 10 graus já nesta quarta-feira, devido a uma massa de ar polar que chega ao estado. Mas a Defesa Civil alerta que a sensação térmica, devido a rajadas de vento, será ainda mais baixa, de 6 graus. Aconselha a todos que se protejam, mas evitem banhos muito quentes para não descamar a pele, atividades físicas ao ar livre, só entre 10 e 4 da tarde, um horário mais quentinho e bem agasalhado, evitar locais de muita aglomeração de gente, fechados para não pegar doenças e se hidratar bastante, porque o tempo vai ficar mais seco. Pode haver, inclusive, geada no sul de Minas, onde a mínima deve ser próxima de 0 grau. Ainda há regiões com chuva em Minas. Daqui a pouquinho você confere no mapa da meteorologia. No norte de Minas, uma vítima de roubo agrediu um assaltante. A dona de uma loja roubada em Montes Claros agrediu o suspeito rendido e agarrado por populares. As imagens feitas por celular mostram o momento em que o suspeito é detido por um grupo de pessoas. A mulher de blusa preta segura o rapaz e, com a ajuda de outras pessoas, revista e encontra o dinheiro que teria sido roubado. Ela dá tapas no rapaz agarrado pela blusa e pisa na barriga dele. Só depois de alguns minutos, a polícia chega. A mulher entrega uma torneira de plástico que teria sido usada como arma pelo suspeito durante o crime. Enquanto o jovem é levado para a viatura, a mulher xinga e dá mais tapas nele. O rapaz de 28 anos teve um corte na cabeça e foi levado para o hospital de Montes Claros e depois encaminhado para a delegacia. Tudo aconteceu quando o criminoso entrou nesta loja de eletrônicos e exigiu todo o dinheiro que estava no caixa. A comerciante chegou a entregar a quantia de cerca de R$70, mas reagiu ao perceber que o homem não estava armado. Depois que as imagens foram divulgadas, a comerciante não abriu a loja. Por medo, os vizinhos do comércio não quiseram falar sobre o caso. A Polícia Militar orienta que reagir nunca é a melhor alternativa. O risco é iminente, o autor é motivado por uma reação da vítima. Pode desencadear também uma reação em que o risco vai ser alto e vai comprometer, de alguma forma, essa reação da vítima. O gerente de um posto de combustíveis perseguiu e ajudou a polícia a prender 2 ladrões que tinham acabado de assaltar o local em que ele trabalha, na região noroeste da capital. O gerente, que pediu para não aparecer, contou que foi ameaçado pelos assaltantes, mesmo dizendo que não tinha dinheiro no caixa. Eu olhei para ele, eu vi que ele era baixinho, né? Falei, você tá armado, por que você tá querendo coisa? Mas não tem dinheiro, o dinheiro fica aqui, nós só vamos trabalhar à noite com boleta. Mostrei, abri a gaveta, mostrei, estamos só com a boleta do posto. Dinheiro nós não temos. Falou, tem, você está mentindo, tem sim. Depois do roubo, os ladrões foram embora. Mas o gerente viu que eles fugiram de ônibus e resolveu pegar um táxi para ir atrás. Liguei para a polícia, uma soldado que não lembro, que ela falou, acho que você é Valéria, não sei o que ela falou. Eu falei, pelo amor de Deus, manda que é no Jardim Alvorada. A perseguição terminou quando os criminosos desceram do coletivo. Eles deram de frente com a polícia em Imbeco. Aí os policiais já chegou e já falou com eles, já para aí, pôs a mão no caminho, joelha longe, fez eles longe. Matheus Henrique Gomes, de 18 anos, e Tiago Martins, de 21, foram presos em flagrante. Tiago negou participação no assalto. Disse que já tem passagem por tráfico de drogas, mas que desta vez estava no lugar errado, na hora errada. Eu sou inocente. E reclamou de ter apanhado do taxista. Eu estava com um pedaço de pau e começou a dar paulada, começou a bater na gente com um pau. O dinheiro e os objetos roubados foram recuperados. Todo cidadão pode dar voz de prisão a quem comete um crime, pode usar de contenção até agarrar, amarrar,
para que a polícia chegue e leve a pessoa presa, mas não pode agredir, porque estará cometendo crime também. As pessoas estão confundindo o que é direito com abuso ou deturpação das leis. Foi o que fez o advogado de um policial militar que se entregou 3 dias depois de matar um amante da mulher dele em Juiz de Fora. O defensor disse que o cliente estava no direito de matar. Veja. O policial militar chegou à delegacia acompanhado pelo advogado. Ele se entregou 3 dias depois do assassinato. O cabo Policarpo foi flagrado por câmeras de segurança saindo com a mulher e o filho da loja de eletrodomésticos, onde o funcionário Gustavo Ribeiro de Paula foi assassinado na última sexta-feira. A perícia da Polícia Civil revelou que a vítima foi morta com 2 tiros de uma pistola calibre .40, do mesmo tipo usado pelo policial militar, que ficou foragido durante todo o final de semana. Ele não estava de serviço na hora do crime. O depoimento foi feito na presença do advogado, da escrivã e do delegado. Colhemos depoimento de testemunhas, requisitamos algumas imagens de câmeras de segurança ao redor do estabelecimento no qual o crime ocorreu e aí nós conseguimos identificar o suspeito como sendo o policial militar. Segundo o delegado, o PM assumiu no depoimento ter matado por ciúmes da mulher, que teve um caso com o vendedor. Nos esclareceu que no dia dos fatos ele foi até o local dos fatos e tudo para buscar a esposa que trabalhava numa loja ao lado onde ocorreu o crime. Ele observou que do outro lado da rua estava a vítima e, segundo ele, a vítima passou a olhar para ele com ar de deboche. Enfim, ele se sentiu provocado e nesse momento, segundo o depoimento, ele perdeu a cabeça, foi até o encontro da vítima, sacou a arma e, segundo ele, a partir desse momento ele já não se lembra de mais nada, né? Ele perseguiu a vítima até o depósito e ele só lembra posteriormente ele saindo, né, do local dos fatos. A arma do crime, que é da Polícia Militar, foi entregue ao delegado, junto com as munições. O advogado disse que o PM agiu sob pressão. Em estado de necessidade, em estado de legítima defesa e no cumprimento do dever, tem direito de matar. A família do Gustavo acompanha as investigações. Nós não pensamos em vingança, nós pensamos em justiça. E se Deus quiser, a justiça tem que ser feita e ele ser preso e condenado. A Polícia Militar tomou providências quanto ao cabo. A Polícia Militar está consternada com o fato ocorrido. As providências administrativas já estão sendo adotadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, com a transferência do militar para a sede da região em Juiz de Fora e um procedimento administrativo para poder verificar a conveniência do militar permanecer nas fileiras da nossa instituição. Agora vamos ver o que diz a Justiça, né? Moradores dos prédios que ficam ao lado do viaduto que caiu em Belo Horizonte estão preocupados com a segurança do local. Algumas famílias resolveram permanecer nos apartamentos com medo de ter prejuízos com ladrões. Postes com lâmpadas até que existem, mas a iluminação é precária e serve apenas para aumentar o medo dos moradores que estão preocupados com a criminalidade. Medo não, é pânico. Porque o que vai acontecer aqui? A segurança nos apartamentos é feita pelos próprios moradores, que trocaram a noite de sono pelo trabalho de vigilância. A preocupação é com os arrombamentos. Tem até vizinho que pediu um ou outro para dar uma olhada aqui, entendeu? Porque a Defesa Civil não mandou ninguém aqui, não. Estou retirando as minhas coisas, né? Levando para casa de parente, mas estou dormindo no meu imóvel. Para mostrar que você está ali. Com certeza, para mostrar. Apesar que eu estou correndo risco de vida, né? Já aconteceu uns 20 dias atrás de assaltar apartamento aí com todo mundo aqui, você imagina agora. Para amenizar um pouco a situação, os moradores já tomaram a iniciativa e trocaram as chaves dos portões. Já começamos a trocar a chave da portaria principal. Eu já vou colocar mais tetra-chave na minha porta. O chaveiro já saiu de casa agora. E quanto mais segurança a gente puder fazer nos apartamentos, nós vamos fazer.
Para complicar ainda mais a situação, a rua que dá acesso aos prédios está cheia de entulhos e possui árvores de grande porte que podem servir de esconderijo para os bandidos. Essa é uma das preocupações aqui, né, dona Juraci? Bastante. É bastante perigoso para entrar, porque está sozinho, não tem ninguém aqui agora aqui em cima, né? E até nós viemos aqui para ver se tinha algum guarda, alguma coisa. E não tem ninguém aqui em cima. Eles ficaram de colocar segurança, tanto dentro do pátio, né, do prédio, quanto na rua. Cadê? Não tem ninguém. E os moradores removidos para um hotel entraram na rotina de trabalho e escola, estão se virando com o que a prefeitura e a construtora responsável pela obra do viaduto ofereceram para eles. O dia estava amanhecendo quando a van chegou ao hotel. Pais e alunos ainda estão se acostumando com essa nova rotina longe de casa. Eu morava lá do lado, praticamente, das escolas deles, né? Então agora, tempo, tem que levantar 1 hora mais cedo. Casa é a casa da gente, né? Eu quero casa, minha casa. Enquanto isso, há morador que permanece em casa, mesmo depois do risco de desabamento do viaduto apontado pela construtora. Marilda ainda está aqui porque não pode levar o animal de estimação para o hotel. Fiquei sabendo que essa semana seria resolvido. Então eu estou aguardando. Saio, mas com a minha gatinha na mão. Adelaide diz que mora num bloco que por enquanto não corre risco. Ela sempre que pode fica de olho nos apartamentos dos vizinhos que já saíram. Passa motoqueiro, passa gente de bicicleta, carro, fica olhando. Ô, gente, vocês já saíram dos apartamentos, estão abandonando? Eu falei, não, nós estamos aqui, estamos resistindo. Mas o quê? Se tem vai chegar 1 hora da essa porcaria aí pro chão, a gente vai ter que sair. Que as nossas vidas correm risco. Por enquanto, a Defesa Civil está retirando as famílias que vivem nos prédios que ficam bem em frente à Alça Norte. Ali nos blocos 8 e 9 do residencial Antares, todo mundo já saiu. Aqui ao lado, no Savana, 5 das 18 famílias do bloco 3 ainda continuam nos apartamentos. Os moradores, mais lá do meio e da parte de baixo, também já estão preocupados, porque vão ter que sair quando se aproximar o dia da demolição do viaduto. Este morador já está se despedindo do cão, que vai passar uma temporada na casa de um parente, enquanto o dono fica no hotel. Eles fizeram uma obra rápida para a Copa, não ficou pronta, e ainda aconteceu o que aconteceu, que foi um serviço mal feito. Marcos está insatisfeito porque ainda não sabe de fato quando tudo vai acontecer. A gente não sabe providência concreta, né? O que vai ser feito, como vai ser feito. Quando o pessoal daqui foi notificado, foi comunicado da saída para um hotel, foi num dia, foi no sábado, se eu não me engano, no domingo já tinha que sair. É transtorno e prejuízo para essa gente que tem que ser compensada e bem compensada. Uma quadrilha especializada no crime conhecido como saidinha de banco foi desmantelada pela polícia de Nova Lima. 6 pessoas foram presas, uma continua foragida. O prejuízo das vítimas somado pode chegar a R$400 mil. Os criminosos foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança dessas 2 agências bancárias no bairro Vila da Serra, em Nova Lima. Em uma delas, um dos suspeitos, Alexandre Geraldo de Souza, de 40 anos, monitorava 2 vítimas. Alexandre Xavier da Silva, de 29 anos, também entrou na fila para acompanhar outro cliente, aproveitando que o banco não tem biombo no caixa. Outro suspeito, Leonardo Belfort Pereira, de 28 anos, foi flagrado observando um cliente que sacava R$5 mil. Dos 7 envolvidos nos crimes, segundo a Polícia Civil, Leonardo é o único que ainda está foragido. Os outros 6 suspeitos têm entre 21 e 40 anos e passagens por roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de arma. Eles foram reconhecidos por pelo menos 20 vítimas de saidinhas de banco que aconteceram na região entre 2012 e esse ano, em que o grupo arrecadou mais de R$400 mil. Ainda segundo a polícia, depois que a vítima, identificada pelo olheiro, deixava a agência, os 2 comparsas que esperavam de moto do lado de fora, um deles armado com um revólver calibre 38, abordavam a pessoa. Um outro envolvido também participava da ação de carro para ajudar na fuga dos suspeitos. O que chamou mais atenção é a audácia da quadrilha, porque essas vítimas eram abordadas às vezes a 100, 200 metros no máximo da agência, né, com o local onde tinha um fluxo de
pessoas muito grande e não estavam preocupados se iam chamar atenção, né, e tudo mais. A suspeita é de que a quadrilha também esteja envolvida em crimes do mesmo tipo no bairro Belvedere, zona sul da capital, além de Santa Luzia e Pedro Leopoldo, na região metropolitana. Em Belo Horizonte, a Polícia Civil apresentou hoje 2 homens suspeitos de arrombamento de agências bancárias. As imagens mostram 2 homens entrando na agência bancária. Eles arrombam a porta interna e entram na área de gerência. Minutos depois, saem correndo levando equipamentos eletrônicos. Segundo a polícia, eles roubam as CPUs de computadores. A ação é rápida, leva de 3 a 8 minutos. Segundo a delegada, Aldair José de Lima é um dos homens que aparecem nas imagens. Ele é apontado pela polícia como um dos maiores arrombadores de bancos do estado. De acordo com as investigações, o homem já teve envolvimento em pelo menos 40 ocorrências. O suspeito foi preso por força de um mandado de prisão e não quis falar sobre as acusações. Eu falo em juízes. O outro homem é Márcio Cosme Cruz da Silva. Ele também é suspeito do mesmo tipo de crime, mas não agia juntamente com Aldair. O homem disse que é pedreiro e alega que por causa do vício das drogas passou a roubar. Estava bêbado, efeito de cachaça, de álcool. Sem mostrar arrependimento, ele afirma que arromba bancos porque é fácil e diz que nem precisa de ferramentas. Tá usando a força com a mão mesmo, a inteligência com a mão. O momento tá tirando de quem tem, né, cara? Pra tirar um extrato lá é 7 centavos. Complicado, né? É complicado. Vai lá que você tira 10 extratos ali, quanto que já vai? É o tira ladrão 20 que extratos. ladrão, 100 anos de perdão? 100 mil anos de perdão, né? Não, 1000 anos de perdão. Desculpa eu tô falando isso pra você. E eu vou parar de falar também, porque eu tô conversando demais. Tá complicado, né? Tô complicado também. Tá trocando os pés pelas mãos? Tô com um bigode mais ou menos engraxado, eu tô complicado. Aldair e Márcio eram bem audaciosos, estavam nem aí para a câmera de segurança, de monitoramento e de alarmes. Eles adentravam de cara limpa, sem tampar, sabendo que estava sendo filmados e subtrair os equipamentos. Imagem de flagrante, confissão, condenação certa, né? A PM resolveu divulgar as imagens de câmeras instaladas em capacetes e coletes de policiais que atuaram no Batalhão Copa durante o Mundial em Belo Horizonte. Você vai ver agora, na perspectiva dos militares, as ações durante protestos, confusões e quebradeiras nas ruas da capital. Depredação, tumulto, muita confusão. E eles estão ali, em grupos com formações táticas, se preparam para defesa e ataque. É o chamado Batalhão Choque, equipado para enfrentar qualquer confronto. E no meio da manifestação surge uma imagem diferente, um ângulo novo de visão. O manifestante passa a ser observado de perto. O que os olhos veem, as câmeras gravam. É a tecnologia a serviço da segurança. Tudo para aproximar o olhar da PM de cada cidadão. Foi com este equipamento que a Polícia Militar inovou. Nada passa desapercebido. O projeto foi testado durante 4 meses, incluindo a Copa do Mundo. 7 câmeras foram acopladas aos coletes e capacetes dos PMs. É uma maneira de você ter maiores subsídios, maiores informações a respeito da legalidade da atuação do policial militar, visando resguardar a sua atuação. Durante o Mundial, elas estiveram presentes dentro do estádio, circulando pela arquibancada. De olho também em tudo o que acontecia do lado de fora. Observação constante que inibiu as ocorrências. A postura do cidadão, do torcedor, no caso que a gente trabalha em eventos esportivos, ela muda muito quando ela percebe que está sendo filmado. Ela já sai daquela postura de tentar uma possível agressão verbal, de tentar uma possível situação com o militar, ele passe dos limites, ele sabe, não posso fazer porque eu estou sendo filmado, posso ser responsabilizado pela minha ação. Já nas zonas de enfrentamento, como Praça 7 e Praça da Liberdade, onde até uma viatura da Polícia Civil foi destruída, as câmeras foram fundamentais para identificar os vândalos. O policial militar estava com a câmera acoplada ao seu capacete, ele passava próximo dos manifestantes e virava a cabeça e ia acompanhando a presença e a ação desses manifestantes. E posteriormente, quando aquilo ali passou para uma ação delituosa, que foi aquela depredação,
destruição, aquele vandalismo, essas imagens foram recuperadas e utilizadas para identificar um a um essas pessoas que participaram. O próximo passo da polícia é incorporar estes equipamentos no dia a dia dos PMs, tornando o trabalho mais eficiente e inovador. Todo dispositivo tecnológico que venha aprimorar e melhorar a nossa prestação de serviço, obviamente que nós vamos incorporá-la ao nosso trabalho. Importante, ajuda tanto a vigiar quem estiver cometendo crime, quanto a garantir que o agente de segurança está cumprindo o papel dele exemplarmente. Moradores de uma comunidade rural de Divinópolis têm sofrido, gente, com a estrada de acesso à cidade, que virou um atoleiro com a chuva dos últimos dias. Veículos não conseguem passar por lá. Para chegar ou sair da localidade, só de helicóptero. Lourival ia para o trabalho quando o carro dele ficou atolado. O servente de pedreiro tirou um pouco da lama e jogou terra por cima para tentar dar mais estabilidade ao veículo. Você precisa vir trabalhar. Como é que você vai trabalhar? Não tem ninguém para apoiar isso aqui? Só com a ajuda de outras pessoas é que Lourival conseguiu seguir viagem. Foram inúmeros flagrantes como este enquanto gravávamos a reportagem. Essa caminhonete deslizou para um lado, para o outro e também atolou. Nós fomos surpreendidos por essa lama, porque não tivemos condição de passar. A estrada fica na comunidade de Cacoco, zona rural de Divinópolis. O trecho crítico tem pouco mais de 100 metros e causa muita dor de cabeça aos moradores. Elisângela tem 2 filhos. O mais velho, de 8 anos, não está indo à aula, porque o transporte escolar foi interrompido. Fica ruim que tá fazendo prova, tá perdendo matéria, né? Perder escola é ruim. Por causa do risco de atolar, os ônibus também não estão circulando. Quem precisa passar pelo local enfrenta dificuldades. Muitos motoristas desistem. Ali você pode passar devagar que o pneu escorrega, porque não tem uma brita, não tem nada para segurar o pneu. O desvio pelo asfalto, segundo os moradores, aumenta a viagem em pelo menos 10 quilômetros. Gessi é líder comunitário e já se reuniu várias vezes com representantes do município para pedir ajuda. Promete, principalmente ano eleitoral, promete e não vem, não faz nada. É isso que você está vendo aí, o problema. Quando não é a poeira, dá uma chuvinha, a situação que nós estamos aqui. Tudo isolado, nós estamos todo mundo ilhado aqui. E olha, ontem a Prefeitura de Divinópolis disse que técnicos iam ao local para avaliar a possibilidade de uma intervenção emergencial, mas ninguém apareceu por lá até agora. Agora a gente vai falar sobre as notícias do caso estarrecedor da mãe que matou o filhinho de 2 anos e escondeu o corpo dele dentro de um sofá em Birité, na Grande BH. Ela confessou o crime na tarde passada e disse que foi porque perdeu a paciência com o menino que mexia no celular dela. A mulher está presa e o corpo de Kevin foi liberado do IML nessa manhã. Fala, mamãe, te amo. O vídeo foi gravado um dia antes do crime. As imagens foram feitas pela própria mãe. Um garotinho alegre e apaixonado por futebol. Assim era o pequeno Kevin. Nossa, eu gostava, eu ficava brincando de bola mais ele. Todo dia quando eu levantava para trabalhar, ele levantava, me dava um abraço. Falou assim, baiá, papai, baiá. Mas às vezes que eu chegava na minha casa da minha sogra, o Kevin estava lá brincando. Eu já chegava e vinha direto no meu colo correndo. Eu sempre registrava a foto deles. Segundo o pai da criança, o menino já havia sido agredido outras vezes pela mãe. Ele acredita que o assassinato do filho tenha sido premeditado. Sempre quando eu chegava em casa, que eu via alguma agressão nele, eu conversava com ela para não fazer aquilo. Ela falava, eu estou só educando ele. Eu falei assim, não, mas educar... Não precisa bater não, só sentar, deixar ele castigo, conversar com ele, né? Aí vem quando eu dava tapa na cabeça dele. Muito forte. É. Você não pensou em denunciar nem... É fazendo corrigindo ele. A mãe confessou à polícia ter matado Kevin Gomes Sobral, de 2 anos. A informação foi confirmada pelos parentes que foram liberar o corpo no IML de Betim. Marília Gomes contou em depoimento que jogou o filho contra a parede porque o menino estava mexendo no celular dela. A mulher enrolou o corpo no lençol e escondeu dentro do sofá na casa dos tios da criança. Eles estavam viajando quando chegaram, sentiram o mau cheiro e encontraram o corpo. A morte da criança provocou revolta. Não imagina esse ser humano, né? A gente não imagina esse ser humano nenhum. Crianças e idosos precisam de uma proteção especial. E agora eu vou falar do caso
que envolve um idoso do sul do estado, um homem de 78 anos, agredido por um assaltante que invadiu a casa dele na zona rural de Boa Esperança, teve que caminhar por cerca de 24 quilômetros para poder pedir ajuda. Nossa equipe chegou no momento em que o senhor Vitor Vicente da Silva, de 78 anos, saía do hospital para fazer exames. Segundo a família, ele foi agredido por bandidos durante um assalto no começo da noite. Ele falou que estava deitado, já era de noite, ele estava dormindo, quando acordou com 4 homens na beira da cama dele, batendo nele, chutando ele e perguntando aonde estava o dinheiro. Ele pegou e sem entender nada, porque ele tem um problema de audição, ele não entendeu e eles continuaram batendo, foi chutando ele, chutando, até que ele levantou e eles começaram a revirar tudo. Aí amarraram a perna dele, os braços dele e jogou ele num canto. Os criminosos roubaram dinheiro e bebidas. Depois de ser agredido, o idoso caminhou durante toda a noite, por cerca de 24 quilômetros até a casa de Antenor, proprietário da fazenda onde ele mora. Falou que roubou a casa aqui, tinha batido nele. A família conta que seu Vitor era andarilho e foi adotado por eles há cerca de 50 anos. Passando pela cidade, ele bateu na porta do meu sogro e pediu uma refeição. Ali ele recebeu a refeição, contou a história dele, meu sogro abrigou ele. Levou ele para morar na roça, na zona rural onde ele morava, e desde então sempre cuidou dele. Ele ajudou a criar os filhos, inclusive meu marido cuidou de todos os filhos, 9 filhos que ele tinha. Produtores da região reclamam da falta de segurança. Seu Edivan conta que já teve a fazenda invadida 4 vezes por bandidos. O prejuízo é grande. Além de deixar a gente muito revoltado, né? Porque a gente luta e vem os bandidos e leva. Olha, casos como este, nas zonas rurais do sul do estado, a gente tem mostrado aqui, tem acontecido quase todo dia. Quase todo dia a gente mostra uma reportagem como essa de idosos agredidos, desprotegidos. É preciso que as autoridades de segurança se reúnam e resolvam, determinem alguma medida de proteção para essas pessoas que vivem tão isoladas e tão desprotegidas. Um homem morreu e 2 jovens ficaram feridos num acidente na Via Expressa na noite dessa segunda-feira. Foi no bairro Parque São João, em Contagem. A batida foi forte, o estilo ficou com a lateral totalmente amassada. Segundo a PM, o veículo seguia em alta velocidade pela rodovia, quando o motorista Lucas Henrique Soares de Oliveira, de 19 anos, tentou ultrapassar um caminhão na curva, perdeu o controle da direção e atingiu o poste de energia elétrica. Segundo informações aqui de testemunha, o veículo vinha de Betim em direção para o Horizonte. Perdeu o controle na curva e veio a colidir com o poste. Lucas levava o pai, Alexander de Oliveira, a um hospital para atendimento médico. O homem de 46 anos morreu na hora. A irmã do motorista, Ananda Caroline Soares Oliveira, de 17 anos, também estava no carro. Ela e o irmão foram socorridos por uma equipe do SAMU e levados para o Hospital João 23. A mãe deles ficou desesperada ao receber a notícia do acidente. Vamos ver agora como é que está o trânsito em Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. Você vê a imagem da Contorno com Tereza Cristina, na altura do viaduto do Carlos Prates. Movimentação tranquila, tráfego sem retenções. Agora vemos aí a Praça 7, no cruzamento da Afonso Pena com Amazonas, no centro da cidade. O trânsito também flui normalmente. Nossa Senhora do Carmo com Contorno na Savassi, trânsito intenso e há uma retenção grande na saída da Trincheira, da Rio Grande do Norte, nessa pista aí do meio em direção aos bairros Sion e Belvedere. Um caminhão e uma carreta bateram nessa manhã na rodovia LMG 800 em Confins. 2 pessoas ficaram feridas. O caminhão baú estava carregado com verduras e seguia de Sarzedo para Confins. Segundo testemunhas, o motorista dormiu ao volante e atingiu a traseira da carreta. O estrago foi grande. O motorista e o ajudante ficaram presos às ferragens e sofreram lesões leves. Eles foram levados para o Hospital Risoleta Neves. Nós recebemos imagens de um outro acidente na estrada de Ouro Preto,
né? Foi um acidente feio no meio dessa manhã, envolvendo vários veículos. Veja aí as fotos que nós recebemos de um telespectador. Olha só como os veículos ficaram amontoados. Os bombeiros foram chamados para retirar vítimas que ficaram presas às ferragens. A informação é de que uma carreta que seguia pela BR-356, sentido Itabirito, perdeu o controle e atingiu 4 veículos. Uma vítima ainda não identificada foi retirada das ferragens com fraturas nos braços e escoriações generalizadas e levada para o pronto-socorro do Hospital João 23. A pista ficou totalmente fechada até agora há pouco. A frente fria que atua sobre Minas perde a força nesta terça-feira. O volume de nuvens diminui, mas as temperaturas devem continuar baixas. Nas regiões Central, Sul, Triângulo e Zona da Mata, predomínio de sol. No norte e no leste, há previsão ainda de pancadas de chuva. Máxima de 22 graus em Belo Horizonte. 21 em Capelinha. A temperatura chega aos 29 graus em Almenara. Aos 20 em Pouso Alegre. E em Uberaba, os termômetros atingem 22 graus. Imagem ao vivo de Belo Horizonte. O tempo hoje está mais claro e a temperatura mais alta. Deu uma esquentada boa. A temperatura neste momento é de 22 graus. Não deve durar muito, porque já demos a notícia de que amanhã ela deve cair bastante para em torno de 10 graus, com sensação térmica de até 6. A umidade relativa do ar neste momento está em 53%. Os assaltos e furtos em Alfenas, no sul do estado, cresceram demais nos últimos 2 meses. Segundo a própria PM, a suspeita é de que os crimes são praticados por um mesmo grupo de bandidos. Nós viemos até a cidade de Alfenas para mostrar que os crimes têm aumentado aqui na cidade. Só para se ter uma ideia, em 2 dias foram pelo menos 5 assaltos a estabelecimentos comerciais. Neste mercado, 2 bandidos chegaram. Um deles estava armado. Ele anunciou o assalto e fugiu levando cerca de R$200. Poucos minutos depois, este outro mercado também foi invadido. Criminosos armados entraram no local. Eles roubaram cerca de R$150. Por volta das 9 horas da noite, o frentista desse posto foi rendido. Repare que o criminoso entra armado no local. Ele agride o funcionário e vai até as gavetas. Ele começa a recolher o dinheiro e deixa o local a pé. Esses autores, essa dupla, tomou rumo à Avenida Lincoln Vechim e deparou com a viatura do Tático Móvel Nossa, né? O qual tentou abordá-los. Em dado momento, o garupa, né? O qual com certeza aí efetuou o assalto, né? Desceu da garupa da moto e efetuou o assalto no posto. Chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra a viatura. Felizmente não atingiu esse disparo na viatura. Este salão de beleza no centro também foi alvo de bandidos. O criminoso chegou armado e fugiu levando dinheiro e objetos. Depois de rastreamento, a PM conseguiu prender Marcelo de Souza, de 21 anos. Nós temos registrado nos últimos meses, né, um aumento nessas ocorrências de roubo à mão armada. Em torno aí de 2 duplas, né, 3 duplas no máximo estão realizando esses assaltos, né, que infelizmente saem para assaltar em determinado momento e acabam fazendo um ou mais comércio. Foi prorrogado até sexta-feira, 1º de agosto, o cadastramento escolar 2015 para o ensino fundamental da rede pública. Pais e responsáveis não podem perder o prazo para poder garantir vaga em escolas próximas de casa. Nós vamos saber de todas as informações ao vivo agora com o repórter Ilson Gomes. Boa tarde, Ilson. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos de casa. A inscrição é bem simples de ser feita, gratuita e pode ser realizada nas agências dos Correios de Belo Horizonte. Quem vai dar mais informações é a Denise Nascimento, que é gerente do cadastro da Rede Municipal de Ensino aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Denise. A quem é voltado aí esse cadastro? Esse cadastro destina-se às crianças que vão ingressar no ensino fundamental, que tenham já completado 6 anos ou que vão completar 6 até o dia 30 de junho do próximo ano. Os pais devem se dirigir a uma das agências dos Correios de Belo Horizonte, levando a certidão de nascimento da criança com uma cópia, uma conta de luz recente com uma cópia e caso a criança esteja estudando numa rede particular e queira transferir para a rede pública, deve levar também um documento da escola onde ela está estudando.
Quem já está cadastrado precisa de fazer esse cadastro de novo? É necessário? Não, quem já está cadastrado não precisa se cadastrar novamente, já pertence à rede pública. O cadastro destina-se a quem deseja ingressar na rede pública, em escola estadual ou municipal. Esse prazo vai ser prorrogado mais alguma vez? Não, não. Os pais têm que ficar muito atentos, porque não haverá mais prorrogação. O último dia é sexta-feira próxima e quem não se cadastrar está correndo o risco de não conseguir uma vaga em escola próxima de sua residência. Ok, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que o governo do estado também prorrogou esse prazo para as escolas estaduais. Basta fazer aí as inscrições pelos Correios, no interior e na região metropolitana, em postos que ainda vão ser formados. Outras informações pelo telefone 156. O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo dia 5 de outubro. O segundo turno, caso ocorra, será em 26 de outubro. O horário de votação é das 8 às 17 horas. Os cargos em disputa são deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente. Eles aparecerão na urna eletrônica nesta ordem. Você já pensou em descobrir a origem dos seus parentes, dos seus tataravós, por exemplo? Pois é, em Juiz de Fora existe um centro de pesquisas em que a árvore genealógica da família é investigada. Olha só que bacana. O livro é resultado de um processo longo de pesquisa e conta a história de parte da família da Ivone, que veio da Itália para o Brasil muitas gerações atrás. Fui aos poucos adquirindo os dados importantes da Itália e posteriormente na Argentina. O local pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e está interligado a uma rede mundial de informação sobre nascimentos e registros civis, chamada Family Search. Em tradução livre para o português, busca familiar. Qualquer pessoa pode se utilizar e conseguir descobrir um pouco mais de sua família, de seu antepassado, de onde veio, de que cidade veio, através dessas informações. Depois de encontrado, o material pode ser consultado no centro mesmo. Às vezes ela tem algum documento, certidão de nascimento, casamento ou atestado de óbito. Se nós não tivermos um microfilme, a gente faz essa solicitação, esses microfilmes ele vem até nós e assim que nós recebemos, nós comunicamos com a pessoa e está liberado para fazer a pesquisa. O presidente da igreja em Juiz de Fora conseguiu encontrar um ramo da família que tem origem bem distante, no século III. Para minha surpresa, a gente chegou até um antepassado que tinha nascido em 180 depois de Cristo. Então eu fiquei admirado de ter chegado tão longe, né? Na maioria das vezes, a busca é por parentescos mais próximos no tempo, uma possibilidade de criar novos afetos a partir dos laços de sangue. O objetivo maior é conectar as gerações, juntar as famílias, que as famílias possam se conhecer. Olha, os telefones de contato desse centro de pesquisa genealógica de Juiz de Fora são o 3015-2052 ou 4145-3046, o código de lá é o 32. Na internet você também encontra vários sites para esse tipo de pesquisa. No buscador é só digitar sites de auxílio à pesquisa histórica e genealógica, que ele vai te dar uma lista com vários órgãos que fazem esse tipo de serviço. Com dinheiro, quer dar um presente diferente para o seu pai, ter muito prazer e ser tratado como rei pelo dia dele? Está chegando a data especial, que é no segundo domingo de agosto. Mas o Raoni já foi presenteado e a gente foi conferir o que ele achou da surpresa dada pela mulher e pela filhinha, que acho que qualquer pai vai invejar e querer igual. Dia dos Pais chegando, além do respeito, eles merecem muito carinho. Já pensou num presente? Que tal algo diferente, especial à altura do que eles merecem? Como um dia, de rei. É exatamente o que este spa oferece. Massagem, esfoliação, banho especial perfumado, com direito a pétalas de rosas e hidromassagem. Uma combinação perfeita para relaxar. Sensacional, muito bom, relaxante. A gente trabalha para cuidar dos filhos e aí chega esses momentos que dá para a gente dar uma relaxada legal e curtir para trabalhar mais para eles, né? São 2 horas de mordomia. Quem pensa que spa é coisa só para as mulheres, se engana.
já imitam há muito tempo, eles estão aproveitando, estão adorando. A gente recebe muitos homens aqui para massagem relaxante, para os banhos, salão, academia, eles fazem tudo. As saunas, eles gostam de dar sauna para o salão, fazer a barba, cortar o cabelo, fazer uma massagem relaxante, drenagem, eles fazem tudo, não tem isso mais. Com certeza, spa é para todos, homens, mulheres, para as crianças, adolescentes, todo mundo que quiser vir tem que vir porque faz parte da vida, a gente tem que relaxar e curtir mesmo. Para um homem especial, nada melhor que mimos à altura. Você gostou do presente de rei? Gostei sim, minha princesa, muito obrigado, viu? Papai amor, minha linda. Abraço, pode. Ai, foi ótimo ver a reação dele, né, de um presente tão diferente, ao invés de comprar uns objetos, trazer um momento de tranquilidade para ele. Eu acho que foi bem válido. Feliz Dia dos Pais, papai. Obrigado, filho. Ele deve ter adorado o spa, mas esse abraço com esse beijinho dessa delícia é muito melhor. Fique